Olá pessoal, então nós vamos para mais uma aula, né, isso de língua portuguesa. Nós vamos ver os pronomes possessivos, indefinidos e demonstrativos, certo? Nós já vimos os oblíquos e os átonos, né, em aulas anteriores. Espero que vocês ainda lembrem-se, né, desses pronomes. Então vamos lá. Só para relembrarmos. Então, o que seria aí os pronomes, né? Então, os pronomes, eles são palavras que se referem aos participantes do ato da comunicação. Então, que participantes são esses? São as pessoas do discurso, certo? É o eu, é o tu, é o nós, é o vós, é o ele, é o eles, é o ela, né? São as pessoas do discurso. Contudo, esses pronomes eles recebem várias classificações, né? Então, que classificações são essas? Eles podem ser como os oblíquos e os átomos, né, que nós já vimos, mas eles também podem ser possessivos, demonstrativos e indefinidos, né, que nós vamos estudar nesta aula. Olha só. Então, primeiramente, nós temos aí os pronomes possessivos, né? Os pronomes possessivos, eles são empregados quando há uma relação de posse, né, entre a pessoa do discurso e um objeto, né? Então, quais são os pronomes possessivos? O meu, o minha, o teu, o tua, o nosso, o nossa, o vosso. Nesses pronomes nós utilizamos na nossa fala comumente e na nossa escrita também, quando nós queremos fazer uma relação aí de posse, né? Olha só o meme, né? Olha só o que ele diz, né? É, todo mundo reclamou para meu dono que eu corro atrás das pessoas de bicicleta. Véi, na boa, eu nem tenho bicicleta, né? Então, esse meme aí é um meme que tem uma, vamos dizer assim, uma ambiguidade, né? Que a gente vai conhecer o que é isso. Mas o que nos interessa aqui é o uso do pronome possessivo. O uso do pronome possessivo meu, né? No caso aí, uma relação de posse entre o dono e o cachorro. Olha só. Os pronomes possessivos, eles são fáceis, né, de serem utilizados. No entanto, nós precisamos ter cuidado em dois pronomes, o seu e o sua. Por quê? Porque eles podem gerar uma ambiguidade, né? Então, o que seria ambiguidade? São duas interpretações, né? Deixa aí o leitor, o meu interlocutor, um pouco confuso. Olha só esse exemplo. Marcos ensinou Simone a usar seu computador para escrever roteiro de viagem. Computador de quem? De Marcos ou de Simone? Né? Para eu aí romper com essa ambiguidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar o dele e o dela, certo? Então, se eu quiser dizer que o computador é de Marcos, eu vou dizer o que Marcos ensinou Simone a usar o computador dele. Se eu quiser me referir a Simone, eu vou dizer Marcos ensinou Simone a usar o computador dela, certo? Os pronomes demonstrativos, né? Então, qual é a função desses pronomes, né? Os pronomes demonstrativos, eles demonstram, né, a posição de um elemento qualquer em relação à pessoa do discurso, situando esses elementos no tempo, no espaço ou no próprio discurso. Esses pronomes demonstrativos, eles tanto podem ser variáveis como invariáveis. Como assim, professora? Variável porque ele pode se flexionar, né? Em número e pessoa, né? Em gênero, né? E invariável porque ele não se flexiona, ele não muda, né? Não há mudança para esse pronome. Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa tabelinha de pronomes. Olha só, eu tenho este, o esses, o esta e essas. Perceba, né? Como esses pronomes se flexionam, né? A mudança, né? Para eles é esse,
esses, essa e essas, né? Outra vez se flexionando aí. Aquele, aqueles, aquela e aquelas também, né? Sofrer essa flexão. No entanto, o isto, o isso e o aquilo são invariáveis. Não há mudança, né? Existem aí outros pronomes, né? Que não são outros, são os mesmos pronomes, só que eles se juntam a outras palavras, se acoplam a outras palavras, mas não deixam de ser os pronomes. No caso, é o deste, o desta, o nesse, o nessa, o nisso, certo? Também são pronomes, só que eles se acoplaram a outras palavrinhas, mas não deixam de ser pronomes, possessivos também. Então, continuemos. Olha só esse exemplo. Eu tenho aí, nesse primeiro exemplo, né, nós temos aí o senhor de boné vermelho, que diz com o senhor de óculos, né, eles estão conversando, e ele diz: esse carro azul onde você está encostado é seu, né? O senhor de óculos responde: este aqui não, né? O meu é aquele do outro lado da rua. Então, professora, quando é que eu vou utilizar esse, este, aquele? Como é que é, né? Isso é um pouco confuso. Olha só, nós temos aí duas pessoas conversando. Perceba que esse senhor de óculos aí, o carro, né? Que ele responde que não é dele, está próximo a ele. Então, quando o objeto estiver próximo da pessoa do discurso, eu vou utilizar este, certo? Perceba que esse senhor de boné vermelho, que se refere a esse carro, ele está distante, né, do carro, mas ao mesmo tempo ele está falando com o senhor de óculos. Então, eu vou utilizar o quê? O esse. Ele se utiliza, o senhor de óculos, para aquele carro, para algo que está distante, tanto dele, que é o senhor de óculos, quanto para o rapaz de boné vermelho, certo? Espero que eu tenha me feito entender. Olha só a charge aí, que é o segundo exemplo. Não era exatamente este tipo de carrinho que eu queria ganhar. Então, nós temos aí uma charge, né, fazendo relação ao trabalho infantil. O garotinho aí diz o quê? Este tipo de carrinho. Então, o carrinho de mão aí, né, está próximo daquele que fala, que é o garoto. Por isso que ele se utilizou de este, ok? Vamos para mais exemplos. No discurso, então, como essa relação desses pronomes vai acontecer dentro do discurso, dentro da fala, né? Dentro de um texto maior, né? Nós não estamos aí situando mais no espaço, nem no tempo, né? Mas estamos inserindo esse pronome dentro do discurso. Então, como é que ele vai acontecer, né? Como é que ele vai ser usado? Olha só, estamos todos felizes, pois comemoramos mais um aniversário dos nossos avós, 50 anos de casados. Isso não é para qualquer casal. Então, o autor aí do texto se utilizou isso. Isso que? Essa comemoração desse aniversário de 50 anos dos avós, né? Então, eu vou dizer isso, eu vou me utilizar de isso quando eu já falei de algo anteriormente. Então, o casamento dos avós, o aniversário de casamento, já foi dito. Por isso que o autor se utilizou de isso. Continuando. Foram muitos desafios, alegrias, sofrimentos, muitos risos e lágrimas também. Sabemos que foram esses momentos que tornaram o casamento mais forte. Esses momentos quais? Alegrias, sofrimentos, risos e lágrimas. Novamente, né, o autor se utiliza de esse para dizer de algo que ele já falou anteriormente, para se referir por algo que ele já falou anteriormente. Hoje comemoramos esta bela história de vida. Então, esta aí, né, se refere aí à história de vida que não foi dito ainda, né? Ele não falou anteriormente,
né? Por isso que ele vai utilizar o esta. Só recapitulando, né? Então eu vou utilizar isso, essa e esse, né? Ou esses, quando eu for me referir a algo que eu já disse anteriormente. E eu vou utilizar de esta, de isto, de esta, né? Quando eu for dizer de algo que eu ainda vou falar, ok? Continuando. Vamos lá. Tá pertinho de terminar já. Os pronomes indefinidos, né? Então, o que seriam isso, né? O que seria esses pronomes indefinidos? Os pronomes indefinidos, como o próprio nome diz, né? São pronomes que não estão definidos, né? Eu não sei de quem eu estou falando, né? Com quem eu estou falando, eu não sei. Então, olha só, esses pronomes eles se referem sempre à terceira pessoa do discurso, ok? E se refere de modo vago, genérico, impreciso, né? Então, de uma forma vaga, eu não sei, eu não situo, né? Eu generalizo. Olha só o exemplo. Chegou o Bombril Eco. Todo mundo compra, o mundo todo agradece. Então, todo mundo. Quem é todo mundo? É a Dona Maria, o seu Joaquim? É todo mundo. Então, de uma forma genérica, né? Eu junto tudo, vamos dizer dessa forma, e falo de uma forma genérica, de uma forma vaga, imprecisa, eu não determino, né, quem é esse todo mundo, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Está terminando. Exemplo não, né? Nós temos aí os pronomes. Então, que pronomes são esses? Novamente, os indefinidos, eles são variáveis e invariáveis. Então, eu tenho aí algum, alguma, certo, certa, muito, muita, nenhum, nenhuma, outro, outra, pouco, pouca, qualquer, todo e toda, né? Esses que eu já disse, eles também têm a sua flexão, né? Que está aí do lado. Temos também os invariáveis, que são aqueles que não se flexionam. Algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo. Por exemplo, quando eu digo assim no WhatsApp, alguém tem um número de fulano de tal? Alguém, eu estou dizendo alguém, todo mundo ali daquele WhatsApp, né? Com todas as pessoas que estão ali naquele grupo de WhatsApp, certo? Então eu falo de uma forma genérica, eu não situo, não determino a pessoa. Então, para encerrarmos, o último exemplo, olha só. Nós temos aí uma tirinha, né? Na primeira tira, nós temos aí o pé de uma pessoa, nós temos aí duas baratas conversando, né? E um ralo, né? Então nós já imaginamos que esse senhor, que essa pessoa esteja no banheiro, né? E o segundo, segunda tirinha diz: não tenho medo de me aproximar desse humano. Então, desse aí nós temos o pronome demonstrativo, né? Que eu já falei para vocês, né? Ninguém pisa numa barata quando está descalço. Então, ninguém aí, o pronome indefinido, né? Eu generalizo, não situo, né? Eu digo aí, ninguém pisa numa barata quando está descalço. Eu generalizo de uma forma que eu quero dizer o quê? Que todas as pessoas que estão descalças, né? Quando estão descalças, desculpa, elas não pisam em baratas, né? Então, por isso que a barata quer se aproximar aí do humano, né? Por último, só uma observaçãozinha, nós temos aí está, quando está descalço, né? Esse está aí é verbo, ok? Acentuado, nada de pronome demonstrativo, certo? Então, está aí é do verbo estar. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até mais, estudem, fiquem com Deus.